Dando prosseguimento, o ponto principal deste evento, nós ouviremos a palavra de um herói do Araguaia, o coronel Lício Augusto, que inclusive foi o autor da prisão de José Genuíno. Então, com a palavra, eu queria apenas, corrigindo aqui, convidar para compor a mesa também o senhor coronel Nestor da Silva, veterano da Segunda Guerra Mundial. Com a palavra o coronel Lício Maciel. Senhores congressistas, demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, não é preciso dizer da minha emoção de ter encontrado aqui velhos companheiros de luta e que ainda estão levando essa luta à frente. Como participante dos acontecimentos que passo a relatar, eu fiz um resumo dos itens mais perguntados, apenas como itens, porque a dissertação vai ser rememorando os fatos. E para isso eu tirei os óculos, para que aqueles que eu vou citar me olhem bem no fundo dos olhos e tenham a suficiente coragem de afirmar, se for preciso, que tudo que foi dito aqui é a pura verdade. Se bem que não há necessidade, porque eles próprios já confirmaram em outras ocasiões. Então, o primeiro item selecionado se refere por que da minha escolha para a missão de descobrir o local da guerrilha que hoje se diz Guerrilha do Araguaia. Em 1969, com a morte do terrorista Marighella, em São Paulo, nos documentos dele foram feitas várias citações sobre o local da grande área de treinamento de guerrilha. Eu estava chegando em Brasília em 1968, já pela segunda vez. Do meu passado, desde 54, quando fiz o curso de paraquedista, e em seguida o curso de Forças Especiais da Divisão de Paraquedistas, me especializei na modalidade de guerra na selva. Posteriormente, o curso de Operações Especiais foi desenvolvido com outras modalidades, e em seguida foi criado o SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Então, detentor do curso de Forças Especiais, e sendo considerado na época o elemento com credenciais para desenvolver as operações de selva, eu percorri milhares de vezes a Belém-Brasília, de Brasília a Belém, a estrada pioneira de barro. Eu e a minha equipe de 3 ou 4 homens, nós chegamos à conclusão, por indícios, que a guerrilha do Araguaia estava naquela área, entre o Bico do Papagaio, Xambioá, Marabá, Tocantinópolis e Porto Franco.
Porém, o fato que permitiu que nós chegássemos à área foi a prisão em Fortaleza do guerrilheiro Pedro Albuquerque. Naturalmente, ele está olhando para mim e eu estou olhando para a Câmara, para ele olhar no fundo dos meus olhos e confirmar que o que eu estou dizendo é verdade. O Pedro Albuquerque foi preso quando tentava tirar documentos em Fortaleza. Recolhido ao xadrez, ele tentou suicídio, cortando os pulsos. A sentinela, por acaso, passou, viu, deu alarme e ele foi levado para o hospital da guarnição. Recuperado, o documento que ele falou, o documento resultante das declarações de Pedro Albuquerque, foram enviados diretamente de Fortaleza para Brasília e chegou às mãos do general Bandeira, que imediatamente mandou buscar o preso. Enquanto eu preparava a equipe, o preso chegou, foi incluído na minha equipe e eu saí junto com o Pedro para o local onde ele dizia que era o inicial, Xambioá. Chegamos no Rio Araguaia, pegamos uma canoa grande, com motor de popa, fomos até o local de Pará da Lama, que o Pedro deve estar muito lembrado dele. Era uma picada ao longo da floresta na direção no sentido do Xingu. Então nós andamos o dia inteiro, chegamos ao anoitecer na casa do último morador, com o Pedro sendo levado por nós, livre. Não estava algemado, nem amarrado, nem nada. Ele foi acompanhando a nossa equipe. E isso tem várias testemunhas aqui presentes, que eu não vou citar, e que fizeram parte da minha equipe. Chegamos na casa do Antônio Pereira, pernoitamos no campo, nos teleiros. No dia seguinte, às 4 da manhã, nós prosseguimos em direção ao local onde o Pedro Albuquerque indicou. Ao chegarmos no local, nós avistamos 3 homens, isto é, 3 elementos, sendo uma mulher, descansando para almoço, eu presumo. Então, quando nós nos aproximamos do local, só para conversar com ele, nós fomos para saber o que é que eles estavam fazendo lá. Eram 3 homens, nós éramos 6, não tinha problema. Eles fugiram. Nós chegamos e eu fiquei inteiramente abismado. A quantidade de estoque de comida, material cirúrgico, até a oficina de rádio tinha 60 mochilas de lona costuradas no local em máquina industrial grande, que eu tive o prazer de jogar no meio do açude. E tocamos fogo em tudo e eu voltei sem fazer prisioneiro. Ora, em qualquer situação, nós teríamos atirado naqueles homens. Nós estávamos a 80 metros, um tiro de fuzil os atingiria facilmente. Eles estavam sentados. Mas o nosso objetivo não era matar, não era trucidar. Nosso objetivo era saber o que é que eles estavam fazendo lá. De acordo com Pedro Albuquerque, eram guerrilheiros. E eles estavam na área indicada por Pedro Albuquerque, que viu toda a operação. Bom, destruído todo o aparelho deles, metralhamos uma grande quantidade de frutas, melancia, girimum e o diabo a quatro. Tinha muita coisa. Ficamos inteiramente impressionados com a quantidade de comida que tinha lá, sacas de arroz, muita coisa, até oficina de rádio com equipamentos sofisticados existiam lá.
Era uma oficina rústica, não era bancada de laboratório da cidade. Era uma oficina rústica, mas que funcionava. E o gerador lá atrás funcionava também. Então, nós voltamos, deixamos o pessoal fugir, claro, e o Pedro Albuquerque retornou com 2 companheiros nossos e foi recolhido ao xadrez de Xambioá. E nós continuamos na missão. Como os 3 elementos que fugiram avisaram para o resto do grupo, que era o destacamento C, mais ao sul, em frente a São Geraldo do Araguaia. Nós já chegamos lá com eles fugindo, muito carregados, com muita carga, até violão tinha. Eles estavam se retirando, o destacamento C do Antônio da Dina, e era o destacamento do Pedro Albuquerque. O Pedro Albuquerque nos levou até o destacamento C, onde ele tinha estado. E ele fugiu, Pedro Albuquerque, porque os bandidos tinham exigido que ele fizesse o aborto, porque a mulher dele estava grávida. Eles não se conformaram com a ordem, principalmente porque outra guerrilheira grávida tinha sido mandada para São Paulo para ter o filho nas mordomias de São Paulo. Apenas ela era uma guerrilheira casada com o filho do chefe militar da guerrilha, que era Maurício Grabois. E eles obrigaram a sua mulher a fazer o aborto. Bom, nós estávamos perseguindo esse grupo e estávamos avançando. Embora chovesse bastante, nós estávamos nos aproximando. Eles resolveram soltar a carga que estavam levando, e o guia, morador da área, me disse: agora nós não vamos pegar eles, que eles estão fugindo para a Gameleira. E nós demos uma meia parada nessa destruição do equipamento deles. Quando pressentimos a vinda de alguém na trilha, nós estávamos andando através mata e esse elemento vinha pela trilha. Nós nos agachamos e nisso vem aquele elemento forte, chapéu de couro, mochila nas costas, facão na cintura. Então, quando ele chegou no meio do nosso grupo, eu dei a ordem: prende esse cara. Não sei, não posso me lembrar se foi o Cid ou se foi o Cabo Marra que pegou o Genuíno. Esse elemento era o Geraldo, posteriormente identificado com Genuíno, que naturalmente está me olhando, e eu tirei o óculos justamente para ele me reconhecer. Porque a minha cara ninguém esquece, principalmente com aquela cara que eu estava na mata. Depois de vários dias passando fome, sede, sujo, cheio de barba, mas é a mesma cara, é o mesmo olhar. Na hora que eu encarei ele, disse: seu mentiroso, confesse que você não tem mais alternativa. Bom, por que eu descobri que o Genuíno era guerrilheiro? Ele se dizia Geraldo e se dizia morador da área. Claro, elemento na área, suspeito, eu mandei deter. Mesmo algemado e com tudo nas costas, uma mochila pesada, grande, ele fugiu. O Cabo Marra deu 3 tiros de advertência. Ele parou, mas não parou por causa da advertência. Ele parou porque se emaranhou no cipoal. O pessoal foi pegar ele. Então eu perguntei: por que você está fugindo? Nós apenas estamos querendo conversar com você, e para você não fugir, vamos ter que algemá-lo.
Então, eu sou morador e tal. Então, deixei o pessoal especializado em inquirição conversando com o Genuíno, com o Geraldo. O pessoal, inclusive, tem um companheiro aqui presente, o Cid, conversou bastante tempo com o Genuíno e veio para mim e disse: comandante, não tem nada não. Tá bom. Como eu já estava há muito tempo no mato, eu já tinha resolvido intimamente levar o Genuíno preso para Xambioá. Mas não falei que essa era a minha determinação. Peguei a mochila dele, porque eu tinha um elemento na minha equipe que era especialista em falar com o pessoal da área, já falecido, um elemento excepcionalmente bom, que eu rendo minha homenagem a João Pedro do Rego. O João, apelidado por nós, J. Peter, João Pedro, ou Javali Solitário, onde ele esteja, estará escutando. O João Pedro era o homem. Muito obrigado. Não vou beber, não. Obrigado. Era um homem que falava com o matuto, o pessoal da área, porque eu, na minha linguagem de urbana, eu não era entendido, nem entendia o que eles falavam. O Javali veio para mim e disse: ele não tem nada, é morador da área, e falou o resto que ele tinha falado. Eu, como homem de selva, peguei a mochila do Geraldo e comecei a abrir, tirei pullover, rede, tirei um bocado de bagulho da mochila do Geraldo, quando encontrei um tubo de remédio no fundo da mochila. Ao pegar no remédio, naquele tubo, e olhar para o Genuíno, ele estava lívido, pálido. E eu ainda disse: companheiro, fica tranquilo que nós não vamos fazer nada com você. Você é morador da área. E abri o tubo, encontrei material típico de sobrevivência, linha de pesca fina, anzóis, tipicamente material de sobrevivência. Como eu tinha feito no curso e só sabia teoricamente, aquele exemplo prático, num local de difícil acesso da selva amazônica, eu me interessei, e à medida que eu ia puxando aquelas linhas, o Genuíno ficava mais desesperado. Aliás, o Geraldo. E quando eu tirei o tubo e que olhei para ele, ele estava branco como papel. E lá no fundo eu vi um papel pautado de caderneta, que todo dono de bodega na área anotava as vendas dele. Cortei uma talisca do meu lado, puxei o papel, estava lá a mensagem do comandante do grupamento B da Gameleira, o Oswaldão, para o comandante do grupo C, o Antônio Dadina. Estava lá a mensagem que o Genuíno transportava para o Antônio Dadina. Era uma mensagem tão curta que ele, como bom escoteiro que era, podia ter decorado, que até hoje, mais de 30 anos passados, eu me lembro do que dizia essa mensagem. Mas eu quero que ele mesmo diga o que é que constava dessa mensagem. Era uma dúzia de palavras em linguajar militar, de próprio punho do Oswaldão, que era o comandante do grupo B da Gameleira, o grupo mais perigoso da guerrilha, que no desenrolar das lutas nós constatamos. Foi o grupo que matou o primeiro militar na área. Antes de qualquer pessoa morrer, o grupo do Oswaldão matou o Cabo Rosa,
Odílio Cruz Rosa. E depois desse Odílio Cruz Rosa ser morto, eles mataram mais 2 sargentos e fizeram muito mal aos militares que nada sabiam de nada até então. Só quem sabia era o pessoal de informações, porque eu era da área de informações, embora eu operasse a paisano. Então, o Genuíno foi mandado para Xambioá, preso. Aí, a essa altura, ele já deixou de ser detido para ser preso. E falou tudo sobre a área. Quando eu olhei para ele e disse, você não tem mais alternativa porque aqui está a mensagem. Ele disse, eu falo. Eu digo, é bom você falar. Genuíno, olha no meu olho, você está me vendo. Eu te prendi na mata e não toquei num fio de cabelo seu. Não te demos uma facãozada, não te demos uma bolacha. Coisa que eu me arrependo hoje. Um elemento da minha equipe, o Cid, fumador, inveterado, abriu um pacote de cigarro e aproveitou aquele papel branco do verso. Surgiu um toco de lápis que eu não sei de onde. E o João Pedro começou a anotar o que o Genuíno falava fluentemente. Nervoso como ele estava, ele começou a falar. Eu me levantei do chão, fui até o córrego próximo, meio próximo, para beber um pouco d'água. Voltei, o papel estava cheio, toda a composição da guerrilha, nomes, locais, Grupo C, ao sul, Grupo B, da Gameleira, perto de Santa Isabel, e Grupo A, perto de Marabá. Eram os 3 grupos. Efetivo, que eles presumiam completar 30 homens por grupamento. E mais um grupo militar comandado por Maurício Grabois. Eu peguei aquele papel, ainda comentei para ele, pô, meu amigo, tu é um cara importante desse negócio aí, hein? E mandei o Geraldo para Xambioá. Ele foi recolhido ao xadrez, posteriormente enviado para Brasília. Em seguida, 3, 4 dias, eu não me lembro, veio o veredito da identificação. O guerrilheiro Geraldo é o José Genuíno Neto, presente em frente ao vídeo, olhando para os meus olhos. Eu sempre tive esse olho arregalado, não foi só lá na mata, não. Meu olho sempre foi arregalado, principalmente em combate. Bom, triste notícia veio depois, que o grupo do Genuíno prendeu o filho do Antônio Pereira, aquele senhor humilde, morava nos confins da Picada, de Pará da Lama, a 100 quilômetros de São Geraldo. O filho dele, um garoto de 17 anos, que eu não queria levar como guia, porque eu me lembrei ao olhar do rapaz, o meu filho, da mesma idade. Então eu disse para o João, não quero levar o seu filho, porque eu sabia das implicações, ou já desconfiava. O pobre coitado do rapaz nos seguiu durante uma manhã, de 6 da manhã ou 5 da manhã até meio-dia, quando nós encontramos os 3 aguardando para almoçar. Foi bem, esse rapaz, depois que nós nos retiramos,
Os amigos, os companheiros do José Genuíno pegaram o rapaz, esquartejaram. Genuíno, aquele rapaz, foi esquartejado. Toda Xambioá sabe disso. Todos os moradores de Xambioá sabem da vida do pobre coitado do Antônio Pereira, pai do João Pereira. E vocês nunca tiveram a coragem de pedir pelo menos uma desculpa de terem esquartejado o rapaz. Cortaram primeiro uma orelha na frente da família, no pátio da casa do Antônio Pereira. Cortaram a segunda orelha, o rapaz urrava de dor. E a mãe desmaiou. Eles continuaram, cortaram os dedos, cortaram as mãos e no final deram a facada que matou o João Pereira. Esse relatório está escrito no CIE, porque foi escrito por mim, e eles não abrem para os historiadores com medo que isso apareça. Pois bem, eles fizeram isso porque o rapaz nos acompanhou durante 6 horas, para servir de exemplo para os outros moradores, para não terem contato com o pessoal do Exército, das Forças Armadas. Foi o crime mais hediondo que eu soube. Nem na Guerra da Coreia e Vietnã fizeram isso. Coisa parecida eu só encontrei quando trucidaram o tenente Alberto Mendes Júnior. O tenente se apresentou voluntariamente para substituir 2 companheiros que estavam feridos, e a turma do Lamarca pegou o rapaz, trucidou, castrou e obrigou ele a engolir os órgãos genitais. Então, o tenente Alberto Mendes Júnior, foi feito isso. Mas o crime contra o João Pereira foi muito mais grave, muito mais horrendo. E eles sabem disso. Essa é uma desculpa para o Antônio Pereira, se ele estiver vivo. Tenham a coragem de reconhecer que toda Xambioá sabe disso. Bom, Genuíno preso, identificado, a guerrilha prossegue. Depois de matar o João Pereira, eles mataram o Cabo Rosa, Odílio Cruz Rosa. Depois do Rosa, eles mataram 2 sargentos. Depois dos 2 sargentos, eles atiraram no tenente Álvaro, que deve contar a história. Como eu estou contando a história aqui, Álvaro? Conte a sua história. Na minha versão, o Álvaro deu voz de prisão para um bandido, eles atiraram, o outro que estava do lado ou atrás, atirou nas costas do Álvaro, arrancando-lhe a omoplata. Então, depois desse ferido, houve vários feridos e, finalmente, eu fui ferido e tive que sair da área. Porém, antes, as tropas do Exército saíram da área, vendo que era um movimento mais grave, mais planejado em Cuba, planejado com as mentes que nós todos estamos vendo aí, como é que funciona uma mente de um comunista. O comunista tranquilo, sem arma na mão, tudo bem, é o que ele pensa, a nossa democracia permite isso. Mas aquele que pega em arma tem que ser trucidado. Um homem que entra numa mata para combater em nome de um regime de Fidel Castro, esse cara tem que ser morto. Terminada a Operação Sucuri,
que foi uma operação simplesmente de informações, de que se trata, valor do inimigo, onde eles estão, enfim, todos os itens necessários para que fosse elaborada uma ordem de operações para o combate da guerrilha. Isso durou 5, 6 meses. Já tem literatura muito boa a respeito. Tirado os militares da área, vejam bem, elementos militares descaracterizados à paisana foram postos dentro da mata, desarmados, com identidade falsa, ao lado dos bandidos. Qualquer um de nós, de sã consciência, reconhece que esses homens são os heróis. Você me deu uma arma que eu vou lá caçar eles de novo hoje. Mas naquela época, me tirar as armas e me botar na mata, eu não sei não. No ímpeto da juventude, talvez eu fosse. E foi como eles foram. Eles foram no ímpeto da juventude. Eram capitães, tenentes e sargentos. Bom, tirada a Operação Sucuri, nós já sabíamos de que se tratava. Confirmadas todas as informações, ou quase todas, que o Genuíno tinha dado. 3 grupos, comando militar e a chefia em São Paulo, chefiada por João Amazonas, que fugiu da área ao primeiro tiro. Grande valentia. Herói João Amazonas. João Amazonas fugiu da área no primeiro tiro, junto com Elza Monerá. Deixou lá garotos, estudantes e uns fanáticos comunistas, tipo Maurício Grabois, que induziu o filho dele, André Grabois, que é o personagem central, o principal desse evento que eu vou falar agora. Foi o combate contra o grupo militar da guerrilha, comandado por André Grabois. E a esposa dele, a Crimeia, talvez esteja me olhando. Ela diz que foi uma emboscada. Não foi emboscada. Esse grupo militar, como o Exército saiu da área para fazer a operação de informações, a Operação Sucuri, eles cantaram vitória. Disseram, o Exército é de fritar bolinho. Muito bem, fritamos bolinho. Eu já estava na área e recebi a seguinte ordem. Vá à região de São Domingos a pé, porque de viatura não chega lá. Eles destruíram uma ponte na Transamazônica. Eu peguei a minha equipe e fui para São Domingos. Atravessei o rio sem a ponte destruída, atravessei a Val. Cheguei em São Domingos, eles tinham, o quartel estava incendiado. Eles tinham assaltado ao alvorecer daquele dia, se não me engano, 10 de outubro de 73. Eles destruíram e incendiaram o quartel, deixaram todos os oficiais, todos os militares nus, inclusive o tenente comandante do destacamento. Pegaram todo o armamento, toda a munição, todo o fardamento e entraram na mata e deixaram um recado. Não ousem nos seguir porque o pau vai quebrar. Felizmente, Crimeia, o seu marido morreu por isso. Pegadas bem nítidas, porque eles estavam carregados de cunhetes de munição.
Ainda perguntei, será que nós vamos encontrar um banco? Me levantei, quase que encostei. Solte a arma. Ele deu aquele pulo e a arma já estava na minha direção. Acertaram o André. Então, foi destruído o grupo militar da guerrilha. Todos eles foram. Todos eles, que eu não me lembro o nome, mas vou citar alguns. O André Grabois, o pai, Maurício Grabois, tinha mandado ele fazer curso em Cuba. O Calastrone também, o Nunes. E o João trincheirou atrás de uma árvore, de um tronco de tiroteio. Ele saiu correndo, sem arma. Ninguém atirou no João Araguaia, porque ele estava sem arma. Então, o Nunes estava ferido, gravemente ferido. Mal falava, e quando ele falava, o sangue corria pela boca. Mas ele conseguiu dizer a importância do grupo e deu o nome de todos eles. Eu não sei se nome ou codinome, não sei, mas o Zequinha, ele disse, esse é o André Grabois, ou Grabois, não sei. Estava morto. Pois bem, este foi o primeiro combate de valor contra os guerrilheiros. Eles foram desmoralizados. Eles diziam para os soldados não entrarem na mata porque os oficiais não entravam. Ora, o próprio acampamento dos militares era no meio da selva. Então, com esse combate, eles ficaram desmoralizados. Em seguida, veio um incidente no dia 23 de outubro, 10 dias depois. Continuando na perseguição aos bandos, nós fomos encontrar pegadas no chão, nítidas, de um grupo numeroso. Esse grupo do Zé Carlos era do grupamento A. Nós fomos encontrar as batidas, depois nós soubemos, era do grupamento B, do Oswaldão. Então, eu já estava a menos de 100 metros desse grupo. O guia já estava saindo para a retaguarda, porque o guia era morador. Ele não tinha nada com a guerra. Ele estava lá auxiliando o exército a pegar os paulistas, como eles chamavam os guerrilheiros. O guia, quando começou a retrair, eu vi que a coisa estava feia. E continuei. Nisso, um dos guerrilheiros retorna. Volta, inesperadamente. E deu de cara comigo. Eu agachado, ele olhando para mim, eu dei a ordem de prisão para ele. Mãos na cabeça. Ele levantou uma mão, eu vi que era uma mulher. Ele levantou uma mão, fazendo sinal para eu ficar olhando na mão, enquanto ela desamarrava o coldre. Eu dei 3 ordens de prisão, ela não obedeceu. Quando eu vi que ela estava desamarrando o coldre, eu ainda dei 3 ordens para ela. Não faça isso. Gritando, porque eu sempre falei alto. Meu tom de voz é esse.
Quando ela sacou a arma, eu vi que não tinha jeito, eu atirei. Acertei a perna, ela caiu, mas ela caiu feio. Não caiu, desmoronou. Ela deu um salto como se tivesse recebido uma patada de elefante. Ela caiu uns 3 metros depois, tal o impacto. Eu corri. Ela não estava mais com a arma, estava nos estertores da dor, chorando e gritando. Eu disse, fica calma que nós vamos te salvar. Olhei a arma, a selva molha, cheia de... Não achei a arma. Meu erro, não deixei uma sentinela com ela. Nós éramos poucos, eles eram 20, eu precisava de gente. Continuamos a perseguição do grupo e eles atravessaram o córrego. Eu resolvi voltar, já estava escurecendo. Quando eu me agachei, ela me atirou a queima-roupa. Me deu um tiro na mão, me acertou na face, atravessou o véu palatino e se encaixou atrás da coluna. E eu caí. Outro tiro que ela deu acertou o braço do capitão Curió, que era o subcomandante da minha equipe. O resto da minha equipe revidou, claro. Encerrada a carreira de bandido da Sônia, era o nome da guerrilheira. Fui carregado, armaram um pau com uma rede e eu fiquei na rede e estava sendo transportado na mata. Altas horas da noite, os soldados que estavam me carregando passaram o fuzil para os outros do lado. E o que ia levando 2 fuzis, um fuzil batendo no outro, fazia muito barulho na mata. E era um barulho que se propagava a muito longa distância. Eles armaram uma emboscada, teria sido o fim. Mas aquele companheiro que eu tanto brigava com ele para ele deixar de fumar, nos salvou. Ele que assumiu o comando da equipe, ele pediu para parar, para dar uma pitada. Isso a uns 50 metros da emboscada. Parou e ficou aquele silêncio. Eu fui estendido no chão, dentro da rede, sangrava muito e ainda quase desacordado. Eles viram que nós tínhamos, quer dizer, eles pressentiram, eles acharam que nós tínhamos pressentido a emboscada e aqueles valentes guerrilheiros fugiram. Claro, eles tinham matado todos nós, não tenha dúvida. Nós estávamos completamente sem atenção. Nós estávamos levando, a minha equipe estava levando o comandante da equipe, quase morto, levando para o primeiro local onde a ambulância poderia alcançar. Foi a localidade de São José. Nós pedimos, quer dizer, eles pediram uma ambulância para levar um ferido. Chegado em São José, a ambulância me levou para Bacaba, de Bacaba para Marabá, de Marabá o Paraçá me levou para Belém. Belém eu passei uns dias para me restabelecer e ter condições de viajar. Fui levado para Brasília, onde fui operado. A operação se revestia de cuidados especiais, porque, do contrário, eu ficaria paraplégico para o resto da vida. Graças a Deus, as sequelas foram muito menores e hoje eu estou falando para os senhores aqui, com muita honra. Bom, conclusões, é o último item. É muito difícil a gente falar em conclusões. Conclusões de uma luta de 4 anos. Eu vou citar apenas 2 itens
dessas minhas conclusões. E me permitam ler, e por isso que eu botei os óculos. Que não há mais necessidade dos bandidos me olharem no fundo do olho, porque inclusive eu estou a qualquer hora à disposição deles. Quem quiser confirmar comigo, já sabe, eu tenho endereço na internet, meu endereço está em todo canto, vai lá. Eu terei muita satisfação em olhar no fundo do olho deles e repetir tudo isso que eu estou dizendo para os senhores. Nada temos a esconder. Então, primeira conclusão, eu tenho muito orgulho de ter participado desta luta, por ter agido positivamente para evitar que os guerrilheiros do PCdoB implantassem no Brasil um regime comunista igual ao de Cuba, com paredão e tudo. E esse risco não acabou. Na segunda conclusão, além de prestar homenagem às bravas esposas dos militares, tanto daquela época como atual, eu quero estender também aos membros da minha valorosa equipe a honra de que estou sendo alvo presentemente. Muito obrigado.